Vamos dar continuidade. Que bom que você está aí ainda. Divulgue esse vídeo, pode comentar, faça perguntas nele. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Estamos tratando de ética pastoral. Claro, é uma superfície, é uma visão panorâmica, pelo tempo escasso, pelo tempo exíguo. A gente não vai poder aprofundar mais. Mas isso daqui também, ele se trata de uma provocação, desculpe. Não termina aqui comigo, tá? Dê continuidade, adquira livros, leia a Bíblia novamente, principalmente nos textos que já apresentamos na primeira aula, para você ter um vislumbre maior da questão da ética, que é de suma importância. A ética na perspectiva neotestamentária, a perspectiva do Novo Testamento. Então, a gente vai tratar dessa ética na perspectiva neotestamentária, assim como no Antigo Testamento havia conceitos éticos, escritos, claro, no Novo Testamento não foge à regra. Também temos vários conceitos éticos. Só para ficar um exemplo aqui, o Sermão do Monte, pregado por Jesus, ensinado pelo Senhor, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é um tratado ético extraordinário. Você vê os conceitos que Jesus traz ali, de uma clareza contundente. O judaísmo, por exemplo, legado e contribuições para a ética cristã. O judaísmo trouxe isso daí para nós como legado, porque evidentemente que trouxe. Os textos do Antigo Testamento podemos encarar o seguinte, digo aqui entre aspas, tá? São textos judaizantes, não deixa de ser. O texto do Antigo Testamento que é aplicado para nós hoje é evidentemente aplicado para todo o povo judeu. Lembrando que o povo judeu não aceita o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse eles não aceitam, aceitam apenas de Gênesis até Malaquias. E o que é interessante, os textos de Gênesis até Malaquias nós cristãos aceitamos. Eles não aceitam os nossos textos, mas o texto como um todo do Antigo Testamento, os 39 livros que temos nas nossas Bíblias, são todos textos, evidentemente, judaicos, claro que a gente aceita, né? Então, as contribuições religiosas dos judeus para o cristianismo, como eu já falei, são incalculáveis. Contudo, podemos destacar algumas, tais como o monoteísmo, eticamente falando, dos judeus, nós também aceitamos. A Bíblia diz no Novo Testamento, crês tu que Deus é um só, fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Então, a ideia monoteísta do Antigo Testamento e do povo judeu é uma contribuição para o cristianismo. Lembrando que o judaísmo é uma religião monoteísta e nós também cristãos, vamos chamar agora de religião, também é uma religião monoteísta. E essa herança nós tivemos do judaísmo, queira ou não adianta a gente espernear contra isso, porque isso é uma verdade pétrea, uma verdade incontestável. O Deus do judaísmo, gente, é o mesmo Deus do cristianismo, isso é incontestável, tá? Então, o monoteísmo é herança do judaísmo, gente. Esperança no Messias, por mais que eles esperam, e a nossa esperança, ela já se materializou, evidentemente, na pessoa de Jesus. Eles esperam ainda até hoje, mas queira ou não, a esperança messiânica é uma herança do judaísmo, dos textos sagrados do judaísmo, que são os textos do Antigo Testamento. Então, toda a expectativa deles em se receber o Messias, tá? Para nós já se cumpriu, para nós já se materializou. Mas a questão que eu coloco agora são as heranças que o judaísmo legou para o cristianismo. São basicamente as mesmas. O sistema ético deles também. O sistema ético deles é o Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, por exemplo. E é o mesmo sistema ético nosso, com algumas exceções. Por exemplo, não guardamos o sábado, tá? Mas o não matarás, não furtarás, não cobiçarás. É o conceito que nós levaremos para a vida toda, como cristãos. E você não precisa ser um judeu, praticante do judaísmo, não é para nós agora, a questão aqui que não é para nós agora judaizar o cristianismo pelos conceitos éticos que eles nos legaram, que nós temos como herança deles. Não vamos fazer isso, claro que não, mas é incontestável a herança que eles deixaram para nós, claro. Então, a ética da nova aliança,
tá certo? A ética da nova aliança é uma herança da ética da nova aliança. Claro que nós temos uma melhor aliança, evidentemente. Só para ficar em alguns exemplos. A nova aliança traz justificação e adoção. Romanos 5, verso 1. A nova aliança traz a verdadeira paz com Deus. Efésios 2 e 14. A nova aliança concede cidadania espiritual celestial aos salvos. Efésios 2, 14 e 15, Filipenses 3 e 20. A nova aliança, ela realiza a ressurreição espiritual. Efésios 2 e 6. A nova aliança oferece posição espiritual elevada em Cristo. Efésios 2 e 6 também. Ou seja, temos os conceitos éticos que nós absorvemos da antiga aliança, só que a nova aliança, evidentemente, o Cordeiro foi morto e ressuscitou. É uma aliança superior, é uma aliança maior. Só para ficar num outro ponto aqui, a nova aliança está ligada ao sacerdócio de Arão. A antiga aliança, está ligada ao sacerdócio de Arão. A nova aliança ao sacerdócio eterno de Melquisedeque. E a Bíblia diz que Jesus, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nova aliança, nesse pensamento ético, o que ela traz para nós? Ela traz liberdade, ela traz justiça, ela traz benignidade, ela traz misericórdia. E aqui, só para ficar num outro ponto etimológico, a palavra ética, para você guardar bem, eu estou aqui, é o resumo do resumo, tá, queridos? Então, a palavra ética, ela vem de um termo chamado ethos. E o que quer dizer ethos? Costume prescrito por lei. É um costume prescrito por lei. E aqui eu trago um texto para vocês que está em Atos, capítulo 1, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles tinham esse conceito do Antigo Testamento, ok? Era um conceito ético que eles tinham. Agora, observe, para nós é o seguinte, João 19, versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então, a nossa ética hoje, ela tem a ver com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Cristo realizou. Quando ele foi sepultado, até inclusive, é um conceito ético deles do Antigo Testamento, dos judeus do Antigo Testamento, mas para Jesus, para nós agora, o fato de Jesus ter sido morto, ter sido ressuscitado, ele traz uma nova aliança e novos conceitos éticos. Jesus, eticamente falando, ele nos liberta dos preceitos da lei do Antigo Testamento. Estamos numa nova aliança, onde nós temos, evidentemente, liberdade em Cristo Jesus. E devemos, evidentemente, ter o ethos, ou seja, a ética, o costume prescrito por lei, o ethos agora de Jesus, só que esse costume não em tábuas mais, tá, gente? Esse costume está escrito em nosso coração. Eu não preciso circuncidar-me para ter uma aliança com Deus, mas eu preciso agora, conforme diz Paulo, da circuncisão de coração, da circuncisão de um coração de pedra, que agora é um coração circuncidado, um coração de carne, um coração sensível, que entende, absorve e aceita a lei de Deus. Como eu falei no início, a ética e a teologia moral do Sermão do Monte, que tem uma profundidade teológica e um conceito moral muito grande, não vou me ater, tá certo? E a gente entende que Mateus 5, 6 e 7, muitas pessoas dizem que não, ali é só as bem-aventuranças. Não, ali Jesus fala de casamento, fala de adultério, fala de perdão, fala de dinheiro, fala de oração, fala de vida, digamos, íntima com Deus, de vida pessoal com Deus. Os conceitos que ele traz ali são conceitos extraordinários no campo da moral e no campo da ética. Quando a gente pensa em ética também nas epístolas paulinas, tá? Nós encontramos
uma profundidade também extraordinária em Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, onde Paulo vai tratar de temas profundamente éticos. Vou citar alguns apenas. Ele vai tratar de perversão sexual, no texto de Romanos 1:24. Ele vai tratar, queridos, até de homossexualidade, no texto de Romanos 1:26 e 27. Ele vai tratar da nossa natureza pecaminosa, Romanos 3:23, e a lista é imensa. Ele vai tratar de crime e punição, vai tratar de amor e amor cordial em vários outros textos, nessas epístolas que eu já citei, e se houvesse tempo, nós citaríamos ponto por ponto, onde Paulo trata, sim, nas suas epístolas disso. Nós encontramos também assuntos éticos que são tratados nas epístolas pastorais, tais como, o que é uma epístola pastoral? Hebreus é uma epístola pastoral, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e a epístola de Judas são epístolas e cartas pastorais, onde vai ter ali, vai tratar eticamente de pensamentos e intenção do coração do homem, purificação da má consciência, pacificação social e santificação, vai tratar de obediência a pastores, honestidade, paciência, sabedoria, justiça de Deus, liberdade e religião. A lista, como eu falei para vocês também, acerca das epístolas de Paulo no campo ético, a lista é imensa. E nós podemos afirmar aqui para você que sim, a contemporaneidade da ética no Novo Testamento é vigente, ela aparece, nasce no Antigo Testamento, passa todo o Novo Testamento, e claro, evidentemente que chegou aos meus dias, aos seus dias, a ética, ela não saiu de moda. É necessário sim uma vida ética e reta diante de Deus e diante dos homens. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon, que quando fala assim diante de Deus e dos homens, Spurgeon dizia o seguinte, que ética é aquilo que nós fazemos no escuro. Sabe o que é isso? Não precisa ter ninguém olhando, não precisa ter ninguém vendo. Eu vou ser ético porque as pessoas estão vendo. Eu vou ser educado porque o pastor está me enxergando. Eu vou ter uma retidão porque agora eu não sei o que a igreja vai dizer. Não, queridos. Automaticamente, desculpe o termo automaticamente, o homem deve ser ético. O homem deve vivenciar a ética, não quebrar a ética e ter uma vida eticamente correta. E, aproveitando o ensejo, eu vou levantar uma outra questão para reflexão para vocês aqui. Só para vocês pensarem e, de repente, fazer anotações pessoais. É possível, preste bem atenção, é possível identificar o valor ético do Novo Testamento para os dias atuais? Tá? Ou seja, se você pega os valores éticos do Novo Testamento, só para ficar no Sermão do Monte, eu disse para vocês, tem ética em Atos, tem ética nas epístolas paulinas, tem ética nas epístolas pastorais. Então é possível identificar os valores éticos do Novo Testamento nos dias atuais, ou só foram para aqueles dias? Só para dar uma pista para vocês, não matarás é um conceito ético do Antigo Testamento. Serve para hoje? Não furtarás, não cobiçarás, não terá outros deuses diante de mim. É uma ética espiritual, não deixa de ser. Serve para hoje? Evidentemente que sim. Então vocês observem essa questão de reflexão. Por mais que são conceitos escritos e vivenciados há milhares de anos, não saiu de moda. Olha que interessante, o que sai da boca de Deus, o que Deus manda os seus servos escrever, e eles escreveram, não saiu de moda. Permanece até hoje, não mudou. Ou seja, o mesmo homem que era proibido de matar no Antigo Testamento, ele é proibido hoje. O mesmo homem que era proibido de cobiçar no Antigo Testamento, é proibido hoje. O mesmo homem que era proibido de adulterar no Antigo Testamento, é o mesmo homem que é proibido de adulterar hoje, que vai quebrar um decoro ético. Então, vocês observaram? Então, ética também, só aproveitando o termo grego lá, ethos, que é costume prescrito na lei, entenda o seguinte, que ética é você entender onde estão os seus direitos. A gente se limita a transitar dentro dos nossos direitos, claro, não é isso? Mas a gente também deve entender os nossos deveres. Onde terminam os meus direitos, começa
os meus deveres, os meus direitos é aquilo que é para comigo, tá? Agora, os meus deveres é aquilo que é para com o próximo. E o próximo também tem os seus direitos e os seus deveres. Ou seja, a sociedade deveria andar numa sinergia, numa sincronia plenamente ética.